Começamos mais um podcast Mulher Palestrante. Quero começar fazendo uma pergunta. Você que é empreendedora, está começando com os seus negócios, ou então até mesmo você que já tem algumas colaboradoras, você consegue sair do operacional, consegue liderar a sua própria empresa para você conseguir expandir os seus negócios e crescer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e a nossa convidada é a Bianca Crispim, que está aqui, ela que é de São Paulo, veio aqui para Curitiba para participar de uma formação e vai conversar com a gente. Na verdade, ela vai mais ensinar a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada, Jean. É um prazer estar aqui hoje. É um prazer poder colaborar com essas mulheres que são magníficas. Você já viu que eu já comecei fazendo essa pergunta, né? Como que a gente consegue sair do operacional? Existem várias estratégias, ferramentas, que é o que a Bianca traz, principalmente para as mulheres, mas ela também trabalha na questão do corporativo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Falando sobre a mulher empreendedora. Como que a mulher se aproxima de você para querer contratar o seu serviço, conhecer mais, né? Ou se conectar através da rede social e falar assim, nossa, preciso entender o que a Bianca faz porque eu não tô dando conta. Deve acontecer direto isso, né, Bianca? Acontece sempre e acontece assim, até me assustei com uma frequência muito grande de mulheres que, na verdade, acabam se perdendo ali no dia a dia, na rotina das atividades da própria empresa, né? E se perdem dos objetivos de como fazer a empresa crescer, elas acabam ficando ali na preocupação muito com o operacional e perdem um pouco ali a estrutura de estratégia, do mundo, do futuro, do que tem de destino para aquela empresa ali. É muita gente que passa por isso. Muita gente, mais do que eu imaginava até. Mas tem solução, ninguém precisa ficar aí tão desesperado, para tudo tem uma solução. Tá vendo só? Então fique aqui com a gente nesse bate-papo, nessa conversa, você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, que a Bianca vai trazer bastante dicas e já aproveita. Pega papel e caneta porque hoje vai ser quase uma aula. Como que você tomou a decisão de começar a falar sobre isso? Comece contando sua história para nós. Então, minha história, na verdade, começa no mundo corporativo, né? Então, assim, eu comecei na área de gestão de pessoas, comecei num cargo muito baixinho, ali como auxiliar, e aí fui passando por todas as áreas, né, da gestão de recursos humanos dentro de uma indústria. Trabalhei há 17 anos dentro da indústria, né? Então, desde o mapeamento lá do ponto eletrônico, que é o básico de registro de funcionário, até a gestão de um RH, de uma multinacional, né, 1.500 funcionários. Então, enquanto eu estava ali como operação, né, que eu tinha que, na verdade, executar uma atividade que já estava estruturada, foi uma vivência. Mas tudo mudou quando eu tive que virar não, né, eu fui presenteada e merecedora e virei uma gestora da área. Então, eu estava à frente, eu já participava e tinha que criar as estratégias. Esse momento, a minha chave virou. Porque eu entendi que talvez eu não tivesse todo o conhecimento necessário que eu precisava, eu já conhecia muito sobre gestão de pessoas, mas eu não conhecia sobre processos. E como eu ia liderar pessoas sem ter processos? E aí que fez o casamento e eu entendi que não basta só eu conhecer muito de pessoas, e eu não dar uma estrutura para essas pessoas. E aí, por isso que hoje o que eu amo fazer é poder divulgar para essas empresárias como que elas podem estruturar a empresa dela de uma forma que tenha o mapeamento e a estrutura de processos, procedimentos, e no final, que ela treine, oriente e motive essas pessoas para atender os resultados que ela desejar. Mas existe também uma tomada de decisão, porque Sim. Às vezes a pessoa acaba começando a empreender por necessidade, muitas vezes, né? Que foi até, eu já contei um pouco dessa minha história, né? Que foi também o que aconteceu comigo. Então, alguns anos atrás, há 12 anos atrás, eu tomei a decisão de empreender por necessidade, sem conhecer nada de ferramentas, de recursos. E depois que eu fui buscar esses recursos. Isso acontece muito e por isso que as pessoas... Viu se lá atrás, há 12 anos, eu conhecesse a Bianca, já poderia me ajudar. E muitas te procuram por isso. E também pela questão de você ser empresária e empreendedora, você também inspira muitas mulheres. Sim, eu tomei a decisão de sair do corporativo, né? Eu queria um pouco mais de flexibilidade e de apoio ali para minha família. E tinha sempre o desejo ali de empreender.
Então, eu, junto com meu marido, decidimos criar uma consultoria. Hoje eu tenho uma consultoria que eu acabo fazendo o mesmo que eu fazia como contratada, né, dentro de uma indústria. Eu faço isso para outras empresas, né? Então, faço trabalho de liderança, acabo analisando também, estruturando um RH junto com os profissionais da área. Mas eu também entendi que não bastava só a consultoria. A gente tinha um hobby, e um hobby muito gostoso, que é experimentar café, provar café, café especial, café gourmet. E aí a gente comprou um sítio, né, no interior de São Paulo e começamos a nossa produção de café. Por hobby? Por hobby. E aí os colegas, os amigos e a própria família foi solicitando e pedindo que a gente trouxesse esse café. E aí a gente entendeu uma oportunidade de negócio. Então, hoje, somos cofundadores, né? Porque eu tenho o Café Socorro BR, junto com outros amigos. E aí, estamos à frente tanto do Café Socorro, como da ABC Soluções Empresariais. Na ABC Soluções Empresariais, nós entregamos soluções para empresas diversas, na área de gestão de processos, de pessoas e de tecnologia, que é a expertise do meu marido, e nós temos essa empresa juntos. E o Café BR... Café Socorro ainda está em construção, mas a gente já vai para o segundo lote agora, e é um café gourmet muito bom, por sinal, sou suspeita, né, gente? Tá vendo só? Eu pedi para a Bianca contar um pouco da história dela, para a gente entrar agora no tema, para vocês verem que realmente ela sabe muito bem do que ela tá falando, porque ela trouxe do corporativo, aplica no dia a dia das empresas dela e agora ajuda tantas mulheres. Vamos começar então ajudando com papel e caneta mesmo. Eu só não tô com meu papel e caneta aqui, mas depois eu assisto. Vamos lá. Ok. Tenho uma dor. Vamos começar por uma dor que eu já passei por isso. Tenho várias ideias, quero estruturar o meu negócio. Por onde que eu começo? Primeiro passo é você se conhecer. Se a empresária, se a empreendedora não se conhecer, ela não vai conseguir mudar o mindset dela. E aí, por mais que a gente estruture, né, todos os processos, todos os procedimentos, um determinado momento ela vai travar. Então, eu começo explicando para ela qual que é o perfil comportamental dela, né, quais são os sabotadores, o que ela tem ali, na verdade, de objetivos dela pessoais, né, o que ela busca como mulher, como pessoa. E aí, depois, a gente começa entrando na parte de objetivos da empresa. Então, primeiro, eu explico para ela se conhecer esse perfil. E, na sequência, a gente entra alinhando os objetivos da empresa. Uma vez que a gente alinhou esses objetivos, aí sim a gente começa a destrinchar sobre processos, entende, mapeia toda a empresa dela, né? E aí começa a destrinchar processo por processo, depois de mapear esses processos, que basicamente é entender o que ela faz ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, comprar é um processo, produzir é outro processo, gerir pessoas é um outro processo, né? E todas as empresas têm pelo menos 6 processos ali base. Então, a gente entende esses processos, eu ajudo ela a entender ali onde pode ter melhoria nesse processo, onde a gente pode reduzir tempo, onde a gente pode elevar a qualidade daquele processo ou daquele produto que ela está produzindo. Isso já vai, por exemplo, redução de tempo, a gente sabe que é dinheiro no final, né? Melhorar a qualidade também é dinheiro lá no final. Então, por isso a importância da gente entender esses processos, mapear eles e estruturar de uma forma que a gente padronize. Essa padronização, ela vem através desses procedimentos, que eu crio junto com essa empresária ou junto com a equipe dela, né? E aí, uma vez que estruturou esse procedimento, ela consegue multiplicar. Então, vai ficar muito mais fácil na hora que ela tiver que contratar pessoas. E quando ela tiver que contratar pessoas, eu também explico para ela como ela consegue fazer um recrutamento assertivo, como ela consegue entender, uma vez que ela já começou lá atrás, entendendo o próprio perfil, ela vai conseguir entender o perfil dos colaboradores, o perfil dos clientes, né? Essa é a importância da análise de perfil comportamental. Uma vez que ela entendeu isso, ela vai conduzir ali o time, né, de uma forma que ela seja necessariamente a líder e não só uma gestora.
ela vai influenciar e motivar essas pessoas para que ela tenha os melhores resultados na empresa dela. Tá vendo só como realmente eu falei que hoje ia ser uma aula com a Bianca? Eu fui aqui, você falando, e eu já fui pensando na minha empresa, nos meus negócios, como que eu poderia aplicar. Vamos focar na questão do processo. Certo. Se eu ainda não tenho processo dentro de uma empresa, você auxilia nessa construção de processos. Uma empresa, ela sempre vai ter processo. Ela pode não entender que aquilo é um processo, mas o processo já existe, né? Talvez ela não se dê conta, mas não tem como começar uma empresa sem existir um processo. Os processos sempre existem. Eles podem ser melhorados. Aí, essa melhora, ela acontece através do quê? Um mapeamento é a gente sentar ou assistir os processos, né? Só que aí isso é uma parte de uma consultoria. Quando a minha empresa, BC Soluções, vai até a empresa dessa empresária e assiste esses processos. Participa de um mapeamento, a gente escreve etapa por etapa disso e aí depois a gente analisa junto para melhorar. Outra coisa é na mentoria, que eu explico para ela como ela pode descrever aquele processo dela, né? E ela mesma já entende e já tem autonomia para poder estruturar isso. São duas formas que a gente consegue trabalhar aí na parte de processo. E o processo, então, já começa na ideia de começar a abrir uma empresa, já inicia aí o processo. Sim, porque quando você vai abrir uma empresa, você precisa saber qual documentação que você precisa ter, qual a parte contábil, fiscal que você precisa ali entregar, como que você vai produzir ou vender, né, o seu produto ou serviço. Então, tudo isso é processo, né? Como que eu vou vender? Como que eu vou comprar? Como que eu vou produzir? Como que eu vou entregar o meu serviço? Tudo isso é processo. E muitas mulheres não entendem, né? Isso até assusta quando a gente fala em processo. Mas é mais simples do que elas imaginam. Tá vendo só? Eu pedi pra Bianca trazer bem nessa questão, porque eu acompanho ao longo do tempo muitas mulheres que têm muitas ideias, muitos projetos, começam e não dão continuidade. E existe até uma pesquisa recente que diz que muitas empresárias abrem seus negócios, muitos CNPJs fundados por mulheres. O problema é a diferença entre o número de CNPJs que sobrevivem. Então, os que mais são fechados são de mulheres. Talvez, será que por conta disso também, Bianca, de não entender um pouco mais, de ter tantas ideias, as mulheres serem tão cheias de ideias, começam e acabam muitas delas não conseguindo ter um apoio de uma pessoa, por exemplo, como você, de uma mentora, para ter esse acompanhamento? Você acha que as mulheres... A gente sabe que as mulheres precisam de, né, precisam dessa ajuda, os homens também, mas a gente falando especificamente desse cuidado de ser empreendedor e começar a entender o negócio. Sim, o que acontece? As mulheres, elas são, não na sua maioria, assim, mas elas são muito emocionais, né? Diferente do homem que tem um nível racional maior. Existem diversos fatores que podem impactar nessa questão dos CNPJs fecharem com um maior número de gestoras, de mulheres ali à frente, né? Mas sim, com certeza, essa parte de ficar ali imersa nessa operação, de ter que botar a mão, porque mulher é muito proativa, né? Ela quer ir lá e quer fazer. É difícil ela falar, fulano, faz. Ela não sabe delegar. Não, nem todas não saibam, mas assim, é muito difícil para a mulher. Ela prefere ir lá e executar, principalmente a que está iniciando, né? E assim, a importância da mulher se conhecer nessa primeira etapa é justamente para isso. Para que ela crie ali nela uma estrutura e ela se conheça e se perceba e saiba dos momentos que ela vai poder fraquejar, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem ali o nosso momento de que não adianta ter todos os processos, todas as estruturas, todos os papéis, se a pessoa que estiver ali na frente, se a líder que estiver à frente daquela empresa, ela não tiver conhecimento e autoconhecimento suficiente para que ela possa lidar com aquele desafio. Porque a gente sabe que no mundo de empreendedorismo, e eu vivo isso hoje, é desafio a todo momento. Quando a maré começa a acalmar, com certeza já vem outra ali, alguma coisa muda no mercado, e para quem quer estar sempre à frente ou ser uma referência no mercado, precisa ter, sim, essa base sólida do emocional, claro, que é a primeira etapa, né, de se conhecer e entender ali o seu emocional para poder sustentar todo o resto.
Eu acho que essa é a principal parte de que as mulheres se perdem um pouco ali na questão emocional e na falta de conhecimento técnico sobre como ter estratégias. E essa relação também traz a questão de ser mais produtiva. Como conseguir caminhar com esses processos, ser uma empresa mais produtiva, mas nós mesmos ser mais produtivas? Fazendo várias gestões. Gestões de tempo, gestão de tempo, né? Eu acho que é um dos principais fatores. As mulheres acordam e já começam a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E não necessariamente ela precisa fazer isso. Ela pode delegar, né? Então, gestão de tempo, delegar e estruturar, né? Criar um procedimento para aquilo. Quando ela consegue seguir esses 3 passos, que eu talvez indicaria até como os 3 passos básicos: gestão de tempo, gestão de procedimentos e saber delegar, ela vai conseguindo deixar fluir um pouco mais a sua empresa. E o delegar é importante a gente reforçar. Delegar não é delargar. Ela precisa, sim, supervisionar aquilo. Só que se ela já criou um procedimento, ela vai saber como que tem que ser a entrega lá no final. Ela sabe quais são as métricas daquela etapa do processo dela, né? Então, ela vai supervisionando aquilo ali. Ela não larga de mão, porque senão ela vai ter um problema muito sério. Mas ela delega, né, para os seus colaboradores e vai assistindo essa evolução. Quando ela consegue colocar tudo isso de uma forma padrão dentro da empresa, aí ela vai conseguindo cada vez mais saindo, e aí entra no que eu falo sempre para as mulheres. Uma mulher próspera, ela precisa estar bem não só no seu negócio, ela precisa estar bem em todas as áreas da sua vida. Na saúde, na família, nos seus relacionamentos, na parte espiritual, né? Então tem que ter um equilíbrio. E é esse equilíbrio que faz a mulher ser próspera e ver resultado, porque não adianta ser só número se ela não tiver saúde. Então, esse resultado da qualidade de vida é o que vai fazer, é o que vai motivar ela a seguir com esse negócio também. A gente está falando até esse momento sobre as mulheres, sobre esse papel da mulher empreendedora, sim, que muitas vezes começa com um negócio simples e vai crescendo ou cresce muito, ou às vezes o seu negócio está ali patinando e você não sabe por que está patinando. Uhum. Estruturação de processos. Agora a gente vindo para as empresas, que você também atende muito corporativo e grandes empresas, até porque você também tem muito conhecimento nisso. Como que você consegue identificar dentro das empresas que talvez seja falta de processos, talvez falta de gestão no geral? Tudo começa com o diagnóstico, né? Então, a gente tem algumas áreas que são as áreas principais dentro de uma empresa. Daí a gente faz várias perguntas, entende como funciona o dia a dia dessa empresa. E aí, com base nesse diagnóstico e com base no relato das pessoas ali que estão à frente do projeto, a gente começa a identificar onde que tem ali o gargalo, né? Uma vez que a gente identificar isso, aí a gente cria um plano de ação junto com essa empresa, né? Porque eu posso fazer indicações, mas a empresa vai decidir o que ela vai seguir ou não. Então, a gente cria um plano de ação. Por exemplo, se eu entender que naquele momento a dificuldade necessária, vamos dizer assim, a maior dificuldade ali daquela empresa está em processos, ok, a gente vai ali direcionar para a estruturação de processos e procedimentos. Só que não basta estruturar. Uma vez que eu mudo o processo, que eu estruturo isso, eu vou ter que treinar as pessoas e monitorar essas pessoas. Agora, se eu identifico que a dificuldade pode estar ali relacionada à liderança, aí é um programa de desenvolvimento de liderança. Então, a gente entra ali num programa que vai depender de empresa para empresa, do entregável esperado, né, de cada empresa, mas que vai ter como base o conhecimento do que são, né, de quais os estilos de liderança, e depois os líderes se conhecerem, porque não existe não tem uma possibilidade de um líder ser um bom líder se ele não se autodesenvolver. Então, o processo, basicamente, o treinamento, uma formação de liderança, ela começa com o próprio líder se conhecendo. Uma vez que ele se conhece, ele vai transmitir isso e acompanhar isso com os seus liderados, né? E tudo alinhado, os objetivos, os valores, a cultura daquela empresa.
Acho que eu respondi. Sim, e quando a gente fala de empresa, quando você trouxe, né, a parte da cultura, é muito interessante a gente perceber quantas e quantas empresas que conseguem crescer e se desenvolver dentro da cultura familiar. Sim. Que é o que acontece no seu caso, que acontece no meu caso e tantas outras pessoas que começam com essa base familiar. E nesse mesmo papel, como que você consegue trazer para as empresas, não só as que têm essa cultura mais familiar e outras que não são, né, tanto dos familiares, né, que são sucessivos aos cargos, como que a gente consegue interagir dentro dessas empresas? Sabe por que eu tô falando isso? Porque mesmo falando do corporativo, ainda das mulheres, porque elas acabam trazendo a família para apoiar. E acaba virando um negócio, e como que a gente consegue transitar entre a pequena empreendedora que põe a família para ser a base, um para fechar o pacote, o outro para enrolar, o outro para fazer tal coisa, e dentro da empresa também dessa forma. Mesmo sendo duas coisas diferentes, o pequeno e o grande, os processos são parecidos? São parecidos, né? Eu já tive o prazer de trabalhar nos dois modelos. Eu já fui funcionária de uma empresa familiar e eu já fui funcionária de uma multinacional japonesa, né? Então, assim, eu acho que existem pontos positivos e negativos nas duas, né? Mas trazendo para o familiar, para a pequena empresa, geralmente começa assim, né? Você vai pegar aquelas pessoas que estão mais próximas e que vão acabar ali te ajudando. Só que nem sempre é a melhor solução. Vai depender muito da família, vai depender muito das pessoas ali envolvidas, mas pelo que eu tenho de histórico, geralmente se foge um pouco daquela base do familiar, do primeiro nível ali de família, acaba saindo um pouco de mão, né? Então, assim, se a gente trouxer para um negócio, as primeiras pessoas que vão comprar de você, talvez não sejam a sua família. Talvez não sejam os seus amigos, né? Será que essas são as melhores pessoas para estar dentro da minha empresa? Será que eu consigo separar ali o que é emoção e o que é razão? Eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente fala numa empresa pequena, né? E que tem base familiar. A gente tem que saber ali separar o que é razão e o que é emoção. E a gente tem que ter muita clareza na hora da gente desenhar os cargos. Onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um, de cada familiar, onde começa e termina a autonomia de cada um. Aí sim, se a família tem, vamos dizer assim, sabedoria na hora de estruturar isso, aí eu acho que flui muito bem. Agora, numa empresa um pouco maior, né, vamos dizer assim, se a gente falar no médio porte, essa base familiar também vai levar isso. Essa mesma estrutura é a estrutura de uma pequena empresa e a estrutura de uma grande empresa. A gente tem que ter muito claro cargo, atribuições e responsabilidades e autonomia. Uma vez que tiver isso, eu acho que foi muito bem. E agora vamos falar sobre contratações. Porque da mesma forma de trazer das famílias, a gente faz a contratação rápida ali sem olhar perfis. Sim. Só vamos ver quem pode ajudar ali e aqui. Dentro das empresas, às vezes por indicação, ou às vezes acha que para aquele cargo. Como que a gente consegue identificar, entender? Primeiro a gente tem que trabalhar dentro de nós para depois entender o outro. Isso você já falou, né? Da questão do autoconhecimento. Mas como que a gente consegue fazer contratações assertivas se a gente ainda não tem dentro de uma empresa grande um RH que faça todo esse processo, que passe pelo processo de psicólogo, de análise? Vou trazer para a realidade de uma pequena empresa, né? Uma pequena empresa, geralmente, quando ela contrata, ela já está com uma sobrecarga muito grande. Então, o primeiro passo é contratar antes de chegar muito no gargalo, né? Então, você precisa contratar um funcionário, mas para você contratar esse funcionário, você tem que saber muito bem quais as atividades que ele vai fazer. Não adianta eu contratar um auxiliar e daqui a pouco tá dando responsabilidade para ele de gerente da operação, né? Então, a definição clara de cargo e atividades, primeiro passo. Só que essa definição não basta. Eu tenho que conhecer a minha empresa, eu tenho que saber quais são os valores da minha empresa, e quando eu falo quais são os valores, é basicamente assim, se eu tô falando numa esmalteria, por exemplo, e eu tenho um valor muito alto sobre segurança e higiene, esse é um valor que vai ter que se multiplicar para minha funcionária, para minha colaboradora. Se ela infringir esse valor, eu não vou conseguir manter ela dentro da empresa. Então, por isso da importância de você
ter ali, claro, os valores da sua empresa. Então, valores têm que ser mapeados. A cultura, porque imagina assim, eu tenho um time de trabalho que já tem um ritmo de trabalho, já tem, vamos dizer assim, as suas rotinas ali estruturadas, e aí eu trago uma pessoa muito fora do perfil. Isso pode ser bom, porque a gente oxigena ali aquela equipe, dá uma motivação, ou não. Ou isso pode destruir uma equipe já estruturada. Então, vai depender muito da empresa e dos objetivos. Então, eu preciso saber valores da empresa, cultura da empresa e os objetivos que estão me fazendo fazer aquela contratação, né? Depois que eu tiver isso tudo, eu tenho a base e a descrição do cargo, né? Claro, ali do que vai fazer. Depois que eu tenho tudo isso, aí sim eu tenho base para buscar no mercado. Ela consegue buscar no mercado de diversas formas. Hoje a gente tem várias consultorias que conseguem auxiliar também. Mas uma das chaves principais é ela entender qual o perfil comportamental que precisa ter aquela pessoa que for ficar naquele cargo. Isso, eu acho, né, na minha opinião, é um dos principais fatores. Porque se eu preciso de uma pessoa que vai analisar números, dados, como que eu vou colocar ali uma pessoa que só fala, que é influente, que gosta de interagir o tempo todo? Ela vai se perder, ela vai desconectar daquela parte mais analítica, né? Então, essa questão dos alinhamentos dos perfis é uma das grandes sacadas aí para um recrutamento assertivo. E aí, na sequência, ela vai conversar com várias pessoas, vai entender ali as necessidades dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, né? E existem várias ferramentas que a gente consegue, através de uma entrevista, né, conseguir essas informações, além de aplicar o teste comportamental também. E aí a empresária precisa conhecer um pouquinho sobre os perfis para poder entender se vai conseguir atender as competências técnicas e essas competências comportamentais também. É simples e ao mesmo tempo é complexo na hora de executar e fazer contratação. Sim. E você acredita que o maior erro das empresas é ter feito já a contratação, o colaborador tá ali e não saber fazer a demissão? Sim. Porque você já criou um relacionamento com aquele profissional, provavelmente você saiba já da história de vida dele, né? Então, lembra que eu falei que as mulheres são mais emotivas? Nem todas, claro que eu não posso generalizar, mas assim, a mulher é emoção. Ela sabe que ali por trás tem uma família que depende daquela pessoa. Ela sabe que aquela pessoa tem objetivos, ela quer crescer, ela quer estudar. E aí, algumas vezes, a emoção dela acaba deixando ela prorrogar, né? Só que esse prorrogar, ele acaba tendo vários problemas, até para a própria empresa. Só que existem outras formas dessa profissional seguir. Ela pode estruturar um feedback, criar uma rotina de feedback, onde ela vai alertando aquele funcionário, olha, você não está tendo o desempenho que é desejado. E várias ferramentas que a gente vai construindo juntas, que vai empoderando aquela empresária de dar essa devolutiva, para que, se ela tiver, porque nem sempre ela tem que chegar nessa decisão, mas se ela tiver que chegar na decisão de desligar esse funcionário, eu brinco assim que, na verdade, quando você for demitir um funcionário que você chamar, ele já tem que saber que ele vai ser demitido. Entendi. Não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa, porque você já construiu essa estrutura de feedback, você já foi dando oportunidades e guiando ele para que ele tivesse um melhor resultado. Agora, se um colaborador senta na sua mesa, você está pensando em demiti-lo e ele está pensando em receber uma promoção, a gente tem uma falha de comunicação gigantesca. E tudo isso você ensina dentro dos processos, dentro das consultorias? Tudo isso eu ensino dentro da mentoria, né? Que a gente começa com gestão, processos e pessoas, e ensino também na consultoria para as empresas. A consultoria, eu entro, né? Eu falo que eu mergulho junto com a empresária dentro da empresa, né? É um processo um pouco mais longo, e a mentoria, sim, a gente passa, ela tem ferramentas ali que ela vai conseguir conduzir, mas eu não entro no operacional da empresa dela.
mas eu entrego das duas formas o mesmo conteúdo. Trouxemos o tema ligado à gestão, à produtividade, à mulher empresária. Sim. E ao corporativo. E agora eu queria, Bianca, que antes da gente encerrar, você contasse um pouco quais são os temas das suas palestras. Então, uma das minhas principais palestras é falando sobre ser uma líder, né? Então, uma empresária, antes dela ser empresária, no momento que ela decide ter outros profissionais, ou no momento que ela própria decide ter uma empresa, ela já está tomando uma decisão e ela já está se posicionando de uma forma diferente, né? Então, seja na carreira ou seja dentro de uma empresa, as pessoas escolhem ser líderes. E líder é você inspirar outras pessoas, é você ter habilidade para tomada de decisão, é você conseguir influenciar pessoas para que elas atendam aquela necessidade e tenham uma ação naquele momento. Essa é a minha principal palestra, né, que eu faço tanto no corporativo como para as empresárias também. E aí existem outras, falando sobre recrutamento assertivo, falando sobre como ter equipe de alto desempenho e uma infinidade aí de palestras na área de gestão de pessoas. Tudo bem. Faz o convite para as pessoas te assistirem, te acompanharem, seguirem nas suas redes sociais e, claro, contratarem suas mentorias, as consultorias. Claro. Pessoal, muito obrigada por esse bate-papo, né? Me sigam, @BiancaCviana. Tô como mentora de mulheres. Você que é mulher, que está passando por esse momento difícil, calma, eu posso te ajudar. Me chama, me manda uma mensagem, a gente conversa um pouquinho. E para as empresas que já estão aí um pouquinho mais à frente, que também estão com essa dúvida, né? Seja média empresa, seja grande empresa, e precise trabalhar tanto a sua liderança, como entender ali se tem alguma falha de processo, pode chamar a ABC Soluções Empresariais também. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn também. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Foi um grande prazer. E obrigada a todos vocês que estavam aqui nos assistindo ou nos ouvindo. Até a próxima do podcast Mulher Palestrante. Tchau, tchau. Tchau.